gente, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre estresse e como manter a calma em qualquer situação. Acredito que já ouviram falar da frase que o maior sinal de superioridade de alguém é quando consegue manter a calma independente do que está acontecendo, né? Eu já gravei até sobre isso, mas daí pra gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, entender um programinha do nosso cérebro reptiliano, que ele existe para garantir a nossa sobrevivência. E dependendo da maneira como a gente pensa, a gente aciona ele para funcionar e não o neocórtex, que é a nossa parte mais evoluída, que tem as respostas e as melhores estratégias para gente. Então vamos lá. Esse cérebro reptiliano, ele é um programa tão bem fixado ali para garantir nossa sobrevivência, que eu costumo comparar com os programas que a gente tem no telefone e que quando a gente vai fazer aquela faixinha e começa a apagar tudo, aparece: se você apagar esse, vai danificar áudio e imagem, por exemplo. Então, não tem como a gente retirar, certo? Da mesma maneira, não tem como a gente avisar para o cérebro, tipo, abaixa isso aí de sobrevivência, para de influenciar dessa forma, que não vai funcionar. E o que é interessante? Ele está ali para garantir a nossa sobrevivência. E toda vez que a gente tem pensamentos, é nisso que começa a entrar a história do estresse, toda vez que a gente tem pensamentos de que o que se tem para resolver é maior do que eu, a gente aciona essa sobrevivência. Porque se a gente estiver numa luta aí e o animal que a gente está lutando for maior que a gente, compreende que começa a arriscar a nossa sobrevivência. Então, tem que ter essas estratégias para sobrevivência, para garantir a vida. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala em gerenciamento de estresse. Por quê? Se você olha para a situação nesse emaranhado, principalmente essa época que a gente está agora, se vai para a saúde, se vai para o financeiro, em qualquer situação está comprometendo vida. Se você já olha para essas situações de meu Deus, como é que vai resolver isso? Você está chamando para essa resposta a sua parte de cérebro que tenta te manter vivo. E essa forma, ela vem muito mais numa forma física e não numa forma de respostas e de soluções para você. Essa forma física vem de uma tensão muscular. Ela altera ritmo cardíaco, que era para você enfrentar um leão. Ela altera ritmo respiratório, ela tira o seu sono. Que tudo isso era para te manter vivo numa luta física, entendeu? Porém, essas situações que a gente vivencia e o estresse no geral, são situações que precisam de resoluções da parte de planejamento, de estratégia, de desenvolvimento humano. São partes que a gente precisa parar, pensar, refletir e não lutar de forma física, compreende? Então, qual que é a parte em que a gente consegue dar uma driblada nesse sistema de sobrevivência que vai tentar fazer ficar acelerado? A respiração. É nisso que entra a dica. Se você estivesse lutando com um leão e só poderia respirar profundamente quando tivesse matado ele. Então, o movimento que a gente faz no corpo quando a gente inspira e expira, avisa para esse cérebro reptiliano que tá tudo bem, matou o leão, porque tá conseguindo respirar fundo, entendeu? Então tem muito de fisiologia nessa dica que todo mundo fala, respira, respira, né? Qual que é o interessante? Em qualquer momento que você sente que a situação tá maior do que você, respira fundo. Mas não faz isso só nessa situação. Faz à noite, inspirações profundas, que você sente, vai fazendo essa respiração e soltando devagar, até você sentir na sua musculatura que de fato está tendo uma influência no seu físico. E aí, para quem é adepto dos óleos essenciais, assim como eu, o óleo essencial de lavanda é uma carta na manga para isso. Pinga 2 gotinhas na mão e vai fazer essa inalação, daí com ativos. Óleos essenciais contêm muitos ativos. Para a gente fazer inalações e conseguir resultados de relaxamento, praticamente todos os óleos essenciais conseguem. A lavanda consegue um pouco mais pelos pelos ativos que ela tem específico. Mas daí qual que é o interessante? Se está num nível que está muito elevado,
usa os olhos, coloca na mão, faz a inalação, pinga 2 gotas no travesseiro, né? Vai trazendo mais de ativos conforme a necessidade que tá. E sempre, se aparecer uma situação que você já vê que vai gerar o estresse, já vai respirando fundo antes, ok? Eu ainda vou gravar a história do leão, publicar também para que vocês consigam entender como é que é essa dinâmica de corpo e de mente associando junto para, no fundo, garantir a nossa sobrevivência. Então, muitas respirações, reflexões e no final todos nós vamos conseguir desse período aprendizados. Porque, na verdade, tudo aquilo que ainda a gente denomina como um problema, como algo que não está sendo certo, tem alguma habilidade que a gente ainda não aprendeu. A partir do momento que a gente aprende, aquilo deixa de ser um problema. Porém, para que isso ocorra, é necessário ajudar o próprio corpinho para que ele dê esse feedback e nos auxilie a sempre continuar um processo evolutivo. Ok?